Boa tarde, gente. Meu nome é Leonardo Pérez. A gente vai apresentar o trabalho do segundo marco legal. O assunto que a gente pegou foi a mortandade no Rio dos Sinos, isso lá em 2006. Então lá a captação de água foi suspensa aos moradores da cidade após o rompimento das bacias de contenção do rejeito industrial que atinge o rio que abastece essa região. E o slide, amigo. Aí, bom, lá em 2006, o serviço de emergência recebeu as primeiras informações que começou a aparecer muito peixe morto no Rio dos Sinos. E a FEPAM divulgou um relatório onde foi encontrado 86 toneladas de peixes mortos. E esse documento ainda revelou que os elementos químicos despejados por 6 empresas, mais a poluição provocada pelas prefeituras, no total de 32, que não tratam 95% dos seus esgotos, provocaram esta catástrofe. Aí nós temos uma foto da barreira de contenção dos peixes, uma grande quantidade, né? Afinal 86 toneladas. O fator predominante dessa tragédia foi que o rio Guaíba represou o rio dos Sinos, estrangulou ele e ele não conseguiu correr. Aumentou a concentração dessas substâncias em um trecho muito longo. Segundo o biólogo Uwe Schultz, especialista em qualidade de água da Unicinos, ele diz que ainda foram encontrados mais de 2.100 dutos de despejo doméstico no Rio dos Sinos. As equipes de monitoramento ainda encontraram a ausência de vegetação em mais de 1.500 pontos na borda do rio. E entre as empresas envolvidas estão a Ultresa, do ramo de tratamento de resíduos, a Gelita do Brasil, que opera na área de alimentos e em Estância Velha, e a Três Portos de Esteio, do segmento de papel. Tu vê que 13 empresas que eram para estar no segmento de. Estavam no segmento de resíduo, alimento e papel, que deveriam tratar seus resíduos, seus rejeitos de maneira correta, não, elas mesmas que eram as poluidoras, né? As outras 3 culpadas, elas entraram com uma liminar na justiça e os seus nomes não foram divulgados. Essa multa foi de 1.200.000 reais na época, que hoje eu não sei no valor atual se é uma multa cara ou não. As 32 prefeituras que foram notificadas pela FEPAM, elas têm que apresentar medidas alternativas e eficientes que gerem soluções a médio e a longo prazo. E a conclusão desse acidente, da mortalidade dos peixes, do arroio do Portão, e em consequência que poluiu toda a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, foi a falta de oxigênio, ocasionada por excesso do lançamento de carga orgânica despejada no rio pelas empresas, com predominância do esgoto doméstico. Aí nós temos mais fotos da mortalidade dos peixes. Essa aí é uma parte onde a empresa largava suas águas contaminadas. E aí o mapa, esse vermelhinho é onde foram captados os pontos de coletas de análise da água e peixes mortos. Aí também, só que num primeiro momento. Isso aí é a organização das fotos que foi passada acima. Obrigado, pessoal. Agora é com a Guta aí os subsídios técnicos e legais. Muito bem, eu posso começar daqui? Então, eu sou Augusta, subsídios técnicos e legais. Então, eu fiz algumas tabelas para a professora Roberta ver com calma. E eu vou passar por aí rapidinho, está marcado em vermelho algumas coisas importantes ali que vai dar para ver de que aspecto cada lei está mais voltada, se é para criminal, se é para aspecto hídrico, se é para saneamento básico. E eu vou lá para o esquema final, que é o esquema visual, e eu vou falar minha apresentação a partir dele, então. Nesse esquema visual, eu escolho algumas leis principais federais, então eu escolhi
aqui a Lei 9.433, que é de Política Nacional de Recursos Hídricos, e começa pelo artigo 1º, a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos. 1, a água é um bem de domínio público. 2, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. E em situação de escassez, o uso prioritário de recursos hídricos é o consumo humano e a descendentação de animais. Aí ela segue falando mais sobre a água, os recursos hídricos, e vai também para a Política Nacional de Recursos Hídricos, assegurando a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. E ela passa pelas diretrizes gerais de ação, gerenciamento, programas, projetos e metas, direitos de uso de recursos hídricos, cobrança pelo uso de recursos hídricos, fala como é o funcionamento do sistema de informação, fala da ação do poder público, do que precisa ser feito na política nacional e segue providências, controle técnico, gerenciamento de sistema, aborda o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, objetivos, e segue aí para organizações civis sobre infrações, penalidades, e finaliza com disposições gerais e transitórias. Falei bem resumidamente, pulei algumas coisas. A lei e outra que eu escolhi foi a número 11.445, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Então, fala dos princípios fundamentais para serviços públicos de saneamento básico, o que se considera saneamento básico na lei, serviços públicos de abastecimento de água, serviços públicos especializados de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, regulação. Na regulação tem o artigo 22, bem importante, que são objetivos da regulação: estabelecer padrões e normas para adequada prestação e a expansão da qualidade de serviços e para a satisfação dos usuários, com observação nas normas de referência editada pela ANA. Aí ela continua falando sobre a regulação, padrões e indicadores de qualidade, e tem um parágrafo que diz: a autoridade ambiental competente assegurará a prioridade e estabelecerá procedimentos simplificados de licenciamento para as atividades a que se refere o caput deste artigo, em função de porte das unidades, dos impactos ambientais esperados e da resiliência de sua área de implantação. A próxima lei que eu escolhi foi a Lei de 9.605, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de conduta e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Então, ela fala da aplicação da pena, da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ou crime, da ação e do processo penal, dos crimes contra o ambiente. No artigo 33 diz: provocar pela emissão de efluentes ou carregamento de materiais, o perecimento de espécies da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras, a pena é de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Ela ainda fala dos crimes contra a flora, da poluição e outros crimes ambientais, como no artigo 54, que a pena é a reclusão de 1 a 4 anos e multa, se o crime causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, como aconteceu aqui nesse caso. Ela vai falar de mais crimes, de infrações, e aí eu coloquei também a resolução número 357/5 do CONAMA, que ele faz várias considerações e ele vai ter aí os quadros de classificação das águas doces, salobras, salinas, enfim. Mas ali vai ter as medidas de padrões de substância, minerais, metais pesados, e aí a partir desses quadros, desses dados, é que se faz o estudo da qualidade da água. Então, no Rio Sinos, por exemplo, depois do que aconteceu, os outros estudos é sempre baseado aí nesse documento. E eu coloquei também ali o decreto número 076/98, que é do município de Cará, porque no município de Cará que está a nascente do Rio Sinos. Então, esse é um decreto que foi criado em 25 de setembro de 1998. Seus objetivos são garantir adequada proteção ambiental, ordenar as atividades humanas de forma a preservar e melhorar as características biológicas, ecológicas e paisagísticas nos contextos dos sistemas hídricos e da Mata Atlântica e da área. Proteger, então, aí as nascentes do rio, dos sinos e afluentes, bem como os remanescentes da mata com araucária. E aí eu finalizo minha parte. Obrigada.
Oi, meu nome é Renata e eu vou falar um pouquinho sobre o que é a bacia de contenção e para que ela serve e depois dar os exemplos dela. Os vazamentos de produtos químicos podem gerar inúmeros prejuízos e impacto ambiental de grande proporção. Esse impacto é incalculável no que tange o meio ambiente e toda a responsabilidade em torno da sustentabilidade nas operações de uma empresa. A bacia de contenção é uma maneira certa e eficiente de reter produtos resultantes de vazamentos de tubulações, tanques e recipientes fracionados. Ela é instalada especialmente em uma região que se limita por alguma depressão do terreno ou por diques. Ela age como uma barreira que evita o contato do produto vazado com os sistemas de drenagem, as águas pluviais, os corpos hídricos, solo, bem como a possibilidade de contaminações de trabalhadores. Porém, na utilização dela, podem ocorrer derramamentos, como os exemplos que a gente vai falar um pouquinho. Captação de água no rio Paraopeba é suspensa por causa de rompimento de barragem. A medida foi tomada em caráter de preocupação pela Copasa, devido à possibilidade de uma contaminação do rio depois do rompimento da barragem. Suspensa a captação de água do rio em Brumadinho, responsável pelo abastecimento atual da captação e outros 16 municípios. A medida se dá em função do rompimento da barragem e trata-se de uma precaução, que uma vez que o acidente ocorreu acima da área de captação, a possibilidade de rejeitos de atingir o curso d'água. Rompimento de barragem deixa moradores de São Francisco de Paula sem água. Devido ao rompimento de uma barragem de contenção de uma fazenda de café, 6.000 moradores de São Francisco estão sem água. De acordo com a Companhia de Minas Gerais, o rompimento ocorreu na madrugada e provocou o despejo de água da lavagem de café, onde a empresa fez a captação de água para o abastecimento da cidade. Vale lembrar que durante esse período o fornecimento de água foi realizado por um caminhão-pipa. Então foi esse nosso trabalho, bem resumidinho. É isto.